Olá pessoal da Jovem Pan, o Flamengo vive um momento maravilhoso, né? E depois da vitória por 5-0 em cima do Grêmio pela Copa Libertadores da América, muitos debates em cima desta equipe estão acontecendo. E um deles é, será que o Flamengo é o melhor time do século XXI? Esse Flamengo especificamente de 2019 é o melhor time brasileiro do século XXI? E é um debate que realmente vale a pena. Então, pensando nisso, eu montei um ranking, né, dos 5 melhores times brasileiros do século XXI. Lembrando que o século XXI começou em 2001. E o meu critério, claro que o título, né, os títulos mais importantes, eles devem ser levados em consideração, mas o meu critério é mais de um time que eu gostei de ver jogar. Então é um critério bem particular, né, os times que eu mais gostei de ver dentro de campo, independente dos títulos conquistados. O título tem um peso, mas não é um peso tão grande no ranking que eu montei. Então, começando do quinto para o primeiro, em quinto lugar eu coloco o Corinthians de 2015, time dirigido pelo Tite, campeão brasileiro. E aí você já vê que o critério é um pouco diferente, né? Porque eu coloco esse Corinthians de 2015 e não coloco na lista o Corinthians de 2012, que foi campeão da Libertadores, invicto, e foi campeão do Mundial de Clubes. Eu gosto mais do Corinthians de 2015 do que do Corinthians de 2012, apesar do time de 2015 ter vencido apenas o Campeonato Brasileiro. E aí eu explico, para mim o Corinthians de 2015, ele era já uma evolução do Tite. O Tite é um treinador que sempre foi marcado por ter times fortes defensivamente, de sofrer muito para criar oportunidades de gol. E o Tite deu um passo à frente, né? O Tite não trabalhou durante o ano de 2014 e evoluiu muito na organização ofensiva. Então aquele time de 2015 com Jadson aberto pela direita, Renato Augusto pelo meio, Elias, enfim, era um time muito bom. Eu acho que o Tite de 2012 e 2013 não colocaria um meia como Jadson na ponta direita, né? Ele colocaria um jogador para acompanhar a lateral, como o Jorge Henrique, por exemplo. Então, por isso, por ser um time que trabalhava melhor com a bola, eu coloco o Corinthians de 2015 em quinto e não coloco na lista o Corinthians de 2012. Em quarto lugar, um time muito vencedor, mas eu coloco um ano específico. O São Paulo de 2006, que ganhou um título brasileiro e foi vice-campeão da Libertadores. Em 2005, mais ou menos com essa base, o time foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Mas para mim o melhor São Paulo daquela era vencedora de 2005 até 2008 foi o time de 2006. Era um time que terminou o Campeonato Brasileiro jogando com uma linha de 4 defensores, com o Ilcinho de um lado, o Júnior do outro, né? Naquele momento o Muricy, pelo menos na maioria dos jogos, abriu mão no segundo turno do sistema de 3 zagueiros. Aquele time já tinha o Miranda na zaga, que para mim foi o melhor dos zagueiros que passou pelo São Paulo neste período. O São Paulo sempre teve defesas muito fortes e tinha 2 meias, né? Tinha o Souza, tinha o Danilo, Mineiro e Josué jogando muito bem no meio campo, tinha o Leandro e tinha o Aloysio lá na frente, claro, o Rogério Ceni no gol, o grande símbolo vencedor do São Paulo dessa época. Para mim aquele time era um time mais solto, mais leve, mais dinâmico, que fez algumas grandes partidas, como diante do Santos na Vila Belmiro, uma vitória por 1-0 com um gol do Mineiro. Então, para representar essa era vencedora do São Paulo, eu coloco o time de 2006, que para mim era o time mais leve, mais solto daquela época vencedora do São Paulo, que também ficou muito marcada pela força no sistema defensivo. Em terceiro, vai o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, Cruzeiro de 2003, o Cruzeiro do Alex, né? Aquele time que ganhou o Campeonato Estadual, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aquele time somou 100 pontos no Campeonato Nacional. É bom lembrar que era um campeonato com 24 clubes, eram 46 rodadas, muito mais do que hoje. Hoje são 38 rodadas com 20 clubes na Série A, mas era um time que jogava muita bola, né? Um craque num momento fantástico, que era o Alex. O Alex talvez individualmente tenha sido o melhor jogador de uma edição de Campeonato Brasileiro por pontos corridos, somando todos. Talvez ninguém tenha jogado num Campeonato Brasileiro por pontos corridos mais do que o Alex jogou em 2003. Então a arte daquele time vai muito do Alex, né? Claro, o Luxemburgo ainda num grande momento, o Luxemburgo sempre foi marcado por grandes times ofensivamente, mas acho que o Alex dava o brilho especial para aquele time, além, claro, do seu treinador, porque em volta dele jogava o Wendel, jogava Maldonado, o Aristizábal era um ótimo atacante, mas perdeu o David no meio do campeonato, aí tinha Mota ou Márcio Nobre, que já não eram jogadores do mesmo nível, mas aquele Cruzeiro, da maneira que ganhou o campeonato com grandes partidas, uma goleada de 7 em cima do Bahia na última rodada, 5 no Fluminense, 3-0 contra o Santos num confronto direto, que valia a liderança do campeonato. Então aquele Cruzeiro é um time marcante na era dos pontos corridos. Em segundo lugar, um time do Santos Futebol Clube.
o Santos especificamente de 2010. O Santos teve um grande time em 2002, foi campeão brasileiro também em 2004 e foi campeão da Libertadores em 2011. Mas o meu Santos favorito é o de 2010 do primeiro semestre. Uma coisa que podem alegar, mas aquele time brilhou no Campeonato Paulista, brilhou numa Copa do Brasil contra algumas equipes fracas. Mas como eu falei, aí o critério vai pelo futebol apresentado. Era um time que eu gostava de sentar e ver jogar. Time dirigido pelo Dorival Júnior, com Neymar fantástico, com Paulo Henrique Ganso muito bem, com o Robinho voltando da Europa e jogando muita bola. Então, por juntar 3 jogadores deste nível, o Ganso jogava num nível muito alto nessa época, eu gostava muito daquele Santos. A ideia de jogo do Dorival Júnior, que era diferente do Muricy em 2011. Em 2011 era um time forte na defesa que dependia muito do Neymar para criar. Aquele time de 2010 jogava de uma maneira mais leve, mais solta. Aquele time chegou a jogar com Arouca, Marquinhos, Ganso, Robinho, Neymar e André, com Wesley de lateral direito. Então era um time muito ousado do Dorival Júnior, que ganhou de 9, ganhou de 10, ganhou de 8. Então eu coloco aquele Santos do Dorival Júnior de 2010 como o segundo. E em primeiro, eu coloco sim o Flamengo de 2019. O Flamengo, ele, claro que ainda não ganhou nenhum título, vai ganhar o Campeonato Brasileiro e pode ganhar a Copa Libertadores, mas ainda não ganhou. Mas é um time muito bom de ver jogar. Também acho que tem uma proposta muito parecida com aquele Santos de 2010, no sentido de atacar, de buscar o gol. Faz um gol, busca o segundo, faz o segundo, busca o terceiro. Então, essa fome de buscar gols, no meu critério, colocou o Santos em segundo e colocou o Flamengo em primeiro. Para mim, eles são os 2 melhores pela fome que eles têm de sempre buscar mais. Só que esse Flamengo, apesar de não ter um jogador como o Neymar, ele individualmente, pegando todas as peças, ele é muito mais forte que aquele Santos, né? O Flamengo tem Rafinha na lateral direita, tem o Felipe Luiz na lateral esquerda, os 2 zagueiros sabem jogar, o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, aí você tem um Gerson no meio, você tem um quarteto com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É muito forte também individualmente, né? Então, esse Flamengo que tem um Gabigol com quase 40 gols no ano, o Bruno Henrique com mais de, já está chegando a 30, ou passou até dos 30 gols marcados, o Arrascaeta com mais de 20 gols na temporada. Então é um Flamengo muito forte e apesar de ainda não ter conquistado, é muito bom de ver jogar, pela ideia coletiva e pelo talento individual dos seus jogadores. Para mim é sim o melhor time que eu vi jogar nesse século XXI no futebol brasileiro. Vale citar alguns outros times, né? Citei alguns durante a análise, acho que pode citar o Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, o Grêmio do Renato, de 2017 principalmente, além dos que eu fui citando ao longo aqui desse ranking. Mas o futebol brasileiro tem oportunidade nesse momento de ver uma grande equipe, individualmente e coletivamente.